Gente, sério que eu fiz isso tudo de live sem som? Ah, não Tem que acredito. voltar, começar do zero. Ah, foi. Só olha aqui também, ó. É, mas aí fica atrasado um pouquinho. Sim, Aí, ó. volta pra trás. Ah, gente, hoje é o dia mesmo. Agora foi. Ó. Desculpa, gente, tava sem som. Foi? Tava sem som mesmo Ô, aí, ó. gente, desculpa pela vergonha. Vou falar da Tinalta aqui rapidinho de novo, pessoal. Se vocês querem alguma coisa de tintas, quer ter um cenário igual o nosso, assim, quer reformar sua casa, fazer uma pintura bacana no seu estabelecimento, é com Tinalto Tintas e não tem erro, pessoal. Eu quero apresentar nosso convidado de novo, perdão, gente. Ao vivo não tem erro. A Eleonora veio conversar com a Salva gente de aqui. palmas, né? Salve de palmas pra ela. Meu Deus. Acontece, gente. Nos melhores podcasts acontece. Nas melhores famílias. Isso aí, ela fez uma declaração tão bonita aqui pra gente, mas tem a imagem, gente. É leitura labial agora. Nunca aconteceu isso, Leonor, primeira vez. Mas acontece. Privilegiada. Tá bom, isso aí. Ó, se você quer tirar carteira, na Autoescola Shekinah não tem erro, cara. Você vai tirar a carteira lá e vai ser super tranquilo. Eles vão te atender com a maior tranquilidade. E você tá tirando carteira lá agora, termina em janeirão. Acabando. Janeirão acaba a carteira do Marquinhos, também tô tirando carteira de carro lá. E eu te garanto, cara, que você vai aprender com uma tranquilidade absurda. E você vai aprender mesmo, não tem enrolação. Você vai aprender a ser um condutor de qualidade lá. E você não vai só tirar sua carteira, não. Você vai sair de lá dirigindo muito, eu te garanto isso, tá? Entre em contato com eles. Se você tá com dificuldade na legislação, autoescolaonline.net, maior editora de trânsito do mundo inteiro, tá, gente? Não é só do Brasil, é do mundo inteiro, a Autoescola Online. Então, se você está com dificuldade na legislação, adquira o curso, aprovação garantida e faça isso agora. Partiu? Vamos lá. Partiu porque deu muita coisa errada hoje. A gente conversou aqui um pouquinho antes, que agora esse movimento foi muito correria, né? Por causa das eleições, você se candidatou. Sim. Quero entender como que surgiu a sua candidatura para deputado. Então, surgiu mesmo a partir de números, né? Porque a gente percebeu que os nossos números aqui, politicamente, a nossa representatividade, ela ficava um pouco, continua um pouco a desejar, né? Nós temos aí hoje uma situação política de representatividade que nós não temos, assim, um representante que viva e que fale a nossa linguagem. E quando você percebe a diferença de cidades ou de regiões que têm deputados que moram e que vivem a realidade daquele povo, a gente percebe a falta que nos faz um deputado que viva aqui, que entenda a nossa realidade. Hoje nós somos aí uma cidade com praticamente 100 mil habitantes, né? Tá aí para decidir agora depois do censo, do IBGE, agora esse ano ainda. Não sei se chega a tempo, mas enfim, nós somos uma cidade de praticamente 100 mil habitantes, uma região de mais ou menos 500 mil habitantes, sem uma representatividade efetiva. Nós temos, sim, bons deputados, né, que ajudam a nossa região, que vestem a nossa camisa, que trabalham por nós, sim. Sim. Mas é diferente. É diferente de um deputado que conhece os problemas de perto. Então, foi analisando esses números aí que a gente viu essa necessidade. E aí me chamaram para conversar. E aí as pessoas até não entenderam, né? Por que de vereadora você vem para deputado federal? Então, assim, foi a partir desse estudo. Porque também, como deputado federal, né, que a gente fala, que realmente hoje existe essa lacuna aqui nossa. Nós temos bons deputados, mais uma vez eu repito, que trabalham pela nossa cidade, sim, são muito bons e atendem a nossa região. Mas quando você olha para uma região bem perto das nossas aqui, que tem um deputado que vive, que conhece os problemas, que sabe a realidade daquele povo, daquela situação, que anda pelas nossas BRs, não é? Que conhece a nossa área da saúde. E aí você, então, vai lá e procura no resultado das eleições e aí você vai ver a nossa situação política. Por que a gente está da forma que a gente está. É interessante mudar de... não entendo por que a pessoa questiona, né? Ué, vereador, se ela foi eleita para vereadora, ela pode tentar um cargo. Muitos vereadores tentaram, né? Sim, alguns. Na verdade, daqui eu acho que foi só o Kleber, né? Daqui foi eu e Mas o Kleber. tentou né? também. Isso. O Kleber, no Foi caso, cargos estadual, diferentes. né? Vinícius de Rezende também. Mas ele não é vereador. Vinícius, Ah, tá. De vereador. De né? vereador. Ah, não. Sim. Não, foi o Elenilton também. Elenilton. Né? Isso. Newton tentou também. Foi Isso. estadual, né? Estadual. Porque o povo questionou, tipo assim, talvez dela, que
possa ter questionado é ela ter tentado federal, né? Igual os Isso. amigos, a Câmara tentou estadual. Estadual. Ela já tentou federal. Isso aí, mas muitos perguntaram mesmo, por que federal? Porque hoje a gente tem, querendo ou não, né? Nós temos um deputado estadual da região. O João Magalhães, Eleito né? aqui, sim, João Magalhães, eleito aqui na nossa região. E nós temos, federal, nós temos, nós não temos um deputado, né, direcionado aqui. Nós temos sim o doutor Mário, que é um excelente deputado, que faz por Manhuaçu, né, que ano passado ajudou muito e tem nos ajudado muito. E é muito bom, mas nós precisamos de mais força aqui ainda, né? O Então, Marerinde é daqui? De Manhuaçu? ele é de Manhumirim, né? Ele é Ah, nascido tá. em Manhumirim. Entendi. Então, assim, nós precisamos de pessoas que também vivam mais aqui, né? Que tenham as coisas né? Da região aqui, que viva hoje aqui na nossa é região. verdade. E ele é um deputado muito bom também, mas assim, né? Respeitando e até hoje, né? Nós precisamos ainda dele, continuamos, claro, sempre precisando. Mas nós precisamos também eleger os nossos representantes. Sim. Não é bom quando eu falo que é bom quando você tem um vereador na sua comunidade, no seu bairro, no seu distrito, né? Hoje nós temos alguns distritos que não têm vereador e é muito difícil. A gente tenta suprir a necessidade deles como vereador, mas aí a gente entende a necessidade de um deputado também lá, não é? Porque quando você tem um deputado daquele lugar que vive lá, é diferente. A gente tenta suprir a necessidade daqueles distritos sem vereador. Sim. Mas aqueles distritos que fazem um vereador de lá, que tem um vereador que mora ali, que conhece a necessidade da comunidade, é diferente, Com certeza. não é? Então, essa é a nossa necessidade enquanto deputado federal. Uhum. E porque hoje, nós, assim, se você pegar o resultado das eleições de 2018, você vai entender claramente por que eu falo, meninos, que vocês também mexem com negócio. Então, mexer com negócio, a gente mexe com números, né? Com estratégia. E é pensando nisso que a gente tem que buscar essa estratégia. Então, no cenário político, nos números políticos, era mais fácil naquela região, hoje talvez a gente tenha que analisar, né, para um próximo cenário, se eleger como deputado federal do que como deputado estadual. Mesmo? Sim, Caramba. Então, é claro que talvez precisaria de muito mais votos, mas também a chance de se ter muito mais votos era maior. Então, essa foi o número usado, né, pelos políticos, pelos números do resultado de 2018. É só entrar lá, né, resultado das eleições de 2018, deputado federal e deputado estadual, aí a gente vê a real chance de eleição na nossa região. Que isso. E seria excelente, né? Por exemplo, ela ganhar para federal e um dos candidatos ganhar para estadual. Seria sensacional. Claro, pra Seria, gente tipo era assim, Manhuaçu tudo ia bom. ficar bem servido. Porque assim, não é uma crítica, eu só tô falando a minha realidade, o que eu convivo. Eu não ouço muito falar mais do João Magalhães. Aqui, Sim, estadual, a gente realmente não tem. Tem. Não, o João Magalhães é estadual, é né? estadual. Melhor estadual. Ele foi reeleição, então. Foi reeleição. Eu não ouço muito falar dele. Do Marerinde eu ouço mais, mas nem tanto também. Eu não sei se é porque não estão aqui, por exemplo, você é uma pessoa que a gente já escuta mais daqui, que faz as coisas pra cá, obviamente, porque você é daqui e trabalha aqui. O Kleber também. Sim. Então, eu acredito que se a gente elegesse mais pessoas, como você falou, seria, para nossa cidade, seria ideal. Excelente, né? Sim, por exemplo, a gente fica pensando, quanto que um deputado federal distribui? Vocês têm ideia? 2,5 milhões? Federal? Federal. Não, estadual eu acho que é 2,5 milhões. Federal, não sei. Federal distribuiu, ano passado, deputados distribuíram 457 milhões. Chama, filho. 457 milhões. Então, assim, quando você vê isso, você vê o quanto a nossa região fica ainda aquém. Né? Eu penso assim, nós temos hoje uma região de 500 mil habitantes. Manhuaçu é uma cidade polo e é referência para 500 mil habitantes. Que não moram aqui, mas que dependem daqui. Nós somos um polo cafeicultor, nós somos um polo agropecuário, nós somos um polo educacional, nós somos um polo em saúde, nós somos um polo comercial. Uhum. Então, olha, isso vem nessas 5 áreas, traz movimento de uma região de 500 mil habitantes. E aí, quando você vê que 500 mil habitantes não conseguem eleger um deputado federal, nós perdemos com isso, em média, de 457 milhões. É verdade. Isso, pra gente, é 457 milhões por ano. Sim. Né? É um mandato de 4 anos, né? Sim, então, olha bem, isso pra gente faz muita diferença. E hoje, por exemplo, as pessoas ligam pra gente, Eleonora, e a BR?
quem que a gente vai recorrer? Fazer uma oração no momento. Primeiro agora fazer uma oração, você tá certíssimo. Primeiro quando vai sair de casa, você faz uma oração, né? Para que realmente tá complicado. Tá. Né? Então, assim, nós precisamos de verba para nossa saúde. E aí, a gente pede, eles mandam 100, né? O doutor Mário, por exemplo, mandou 15 milhões no ano passado, se você for analisar. Então, assim, nós temos deputados que são de outras regiões e que mandam aqui, né? Mandam emendas para cá, mandam um recurso, sim. Mas nós precisamos de mais. É pouco, né? É pouco. Em comparação ao que a gente precisa. É pouco, É que exatamente. 15 milhões. É porque se você olhar investimento, você não vai precisar investir a vida toda para fazer uma reforma. Por exemplo, o asfalto. Você vai investir uma vez, se investir bem e fazer o trabalho direito, o asfalto dura muito tempo. Não é só tampar Você buraco, vai ser né? todo ano. Eu sou totalmente contra o tapa-buraco. Eu também. Totalmente E a nossa, contra. a gente já sabe que a estrutura, a malha asfáltica da nossa região inteira, ela já não aguenta mais a operação tapa-buraco. Por quê? Porque eles têm uma coisa que eles chamam, até olho para esse microfonezinho aqui e eu penso, né, assim, o asfalto é isso, é chamado couro de jacaré, né, são esses furinhos aqui. Então não adianta, tá todo couro de jacaré mesmo, né, aquele desenho de coisa. Então ele tá todo trincado, vamos dizer assim, todo trincado, é isso aqui, né, esse desenho aqui só que macro. Então ele tá todo trincado. O que acontece? Vem e faz uma operação tapa-buraco, ele joga uma massa lisa. Só que a água, ela entra pelo poro e ela joga aquela água, aquele que está coçando novo para fora. Então, não vai ficar muito tempo. Por mais que, né? E a gente sabe de toda a deficiência disso, mas quando a gente chega, tem gravado até uma reunião que a gente foi em Brasília, a respeito até de outra situação, que foi dos imóveis na BR. Nós tivemos uma reunião em Brasília. Tá gravado. E eles falam assim, quem vai pagar essa conta? Então, assim, talvez as emendas, né, que os deputados que nos auxiliam aqui têm, talvez não sejam suficientes, assim, né, aí teria que ser lá mais com eles mesmo para saber. Mas é muito recurso que gasta. Fizeram ali o perímetro de Manhumirim, Alto Jequitibá. Sim, aí ali é diferente, lindo, é estadual, né? Lá é estadual, então mas lá é MG. tão bom, eu Não, fiquei tão ficou feliz. maravilhoso. Coisinha, né, mano? Cara, você pega Manhuaçu Reduto, é horrível, é horrível. Sabe aqueles bonequinhos que tem um desenhozinho que o bonequinho vai sentado na... Quando eu ando naquele asfalto, eu tenho essa sensação, sabia? Que dá de cavalo, né? De cavalo. Não, tem um carrinho, tem um meme aí que eles fazem, que é um carrinho andando assim, o pessoal sentado no carrinho vai pulando assim. Mas é exatamente aquilo. É muito... Eu ando de moto, né? Eu gosto muito de andar de moto. Ainda você pula menos. Não, aí tem um amigo meu que quando eu tava aprendendo a andar, ele tinha um motão já, ele tava me ensinando a andar em moto grande, né? Que é diferente. Aí eu tava indo pra Reduto uma vez, aí ele falou assim, não, pode acelerar, não, mas tem buraco ali, não. Buraco, se você passar devagar, que é o problema. Se você passar rápido, você nem sente, não. Eu passo rápido também. Ali, você tem que passar rápido, porque senão você bate, ó. Não siga esse conselho. Não sei, não tô seguindo. Tem que seguir esse conselho. Tem que seguir, ué. Mas é doideira, velho. Eu penso na física, né? Se você passa rápido, você vai passar mais leve. Você vai passar mais leve. Se você passar devagar, frear em cima do buraco. Vai tudo, né, mano? Ih, já bola, pneu. Daqui um dia a roda sai também. Não, tem isso aí também. O carro vai ficando todo bambo. Mas assim, olha, falando nisso, é uma questão que é um prejuízo para quem anda nas BRs. É um prejuízo que a gente não tem tamanho. Então, assim, e a nossa região, ela precisa de ver. Por exemplo, esses dias a gente estava numa reunião com o pessoal, com um grupo da cafeicultura em Manhumirim, e eles falaram, Eleonora, é tão complicado chegar em Manhuaçu, é tão complicado, que pra gente trazer um vendedor, que a gente teve, ele falou, a gente teve um vendedor da Síria aqui, um vendedor da Austrália, eles não conseguem chegar em Manhuaçu, porque de avião não tem como, porque, né, não tem aeroporto, nós não temos aeroporto. Não tem nenhum lugar pra pousar também, né? Não tem. Nada. E o cara quer pegar, por exemplo, se você pegar um avião em Vitória ou em Belo Horizonte, vai gastar 1.000 quilômetros, cara. Quer dizer assim, a empresa para trazer um turista aqui ou um investidor aqui, a empresa roda 1.000 quilômetros, são 250 quilômetros no mínimo. 250 para ir, para buscar, 250 para voltar, 500 quilômetros. Depois, para levar o cara lá, 250, mais 250. A empresa coloca um carro na estrada para trazer um investidor aqui na nossa região de 1.000 quilômetros. Então, olha o preço que fica isso hoje, né? Além de você pôr o motorista, você tem que levar o carro, botar o veículo para buscar.
Então, assim, gente, isso tudo vai inviabilizando. E se vier de carro, aí você pega uma estrada como a nossa aqui, Top. dá de desanimar o investidor mesmo. Então, assim, Manhuaçu, né, ainda a gente tem essa grande dificuldade aqui na nossa região, que eu vejo que ela suprime a nossa economia. E como que foi, mudando um pouquinho de assunto, como que foi o resultado da sua candidatura? A Questão expectativa. de votos, se você óbvio que a expectativa é ser eleito, Sim. né? Mas como que foi isso aí? Olha, a campanha de deputada ela é uma campanha bastante pesada. Eu não estava, assim, preparada, sim, mas eu não estava preparada, talvez, para uma campanha. Não foi uma coisa que eu vim me planejando para isso, sabe? Eu não Você estava... fez 4 anos de preparação, Sim, né? não fiz, né? Eu não tinha essa intenção. Isso aconteceu justamente por um estudo que a gente fez dos números e da possibilidade. Quando? Eu acho que foi mais ou menos... Ai, eu sou tão Esse ruim ano com ainda? data. Foi esse ano. Foi esse ano. Entendi. Foi tipo... Faltando... Assim, faltava pouco tempo para começar as eleições. Falta tipo 2 meses, talvez, tá. antes, Sim, 3 sim. meses antes, sabe? Só que aí, assim, a gente vê a necessidade. Então, pela necessidade, né? E por você entender que o trabalho seria diferente, né? Você ter uma pessoa aqui, onde a gente conhece, a gente sabe todas as coisas. Então, como que foi isso, né? A pergunta foi, voei. Como que foi o Viajei. resultado? As expectativas e o A resultado. expectativa realmente era que a gente conseguisse, porque hoje as pessoas têm uma consciência política um pouco diferente, sabe? Eu acho que essa questão da eleição de presidente esse ano, né, ela trouxe as pessoas discutiram mais política. Isso eu acho muito massa. Muito legal, né? Eu não gostei muito da forma de agressão que às vezes houve, né? Mas assim, faz parte também. Mas eu vejo que hoje as pessoas estão mais ligadas, estão mais antenadas. E isso é muito bom. Estão procurando saber por que estão votando Sim. e no que acreditam, né? Isso eu acho massa. Isso. Então, assim, eu acho que E isso foi por muito que estão bom. votando naquela pessoa, né? Isso. Muita gente não sabe, não. Muita gente não sabe. A maioria ainda não sabe, verdade. né? Mas eu penso que a gente já teve uma evolução, Com sabe? Eu acho que a certeza. gente teve uma evolução esse ano. Eu acho que no geral. E a nossa região também não foi diferente. Então, assim, a expectativa realmente era ser eleita, mas eu acho que também a gente conseguiu trazer, dar um recado, sabe? Talvez não foi o recado que a gente esperava, né? Ou a resposta, o resultado que a gente esperava, mas eu acho que um recado foi dado. Até mesmo ajudando nessa conscientização das pessoas. Então, assim, não foi o que eu esperava, mas também foi um resultado muito bom. O interessante disso, eu vou citar as pessoas que eu conheço que se candidataram. Você, o Vinícius Rezende, o Kleber, Helenilton. o Juliano. Não, vamos falar das pessoas mais aqui do que mais nós próximas, né? temos mais convivência. Não foi para deputado, tem uma eleição de novo, que agora Sim, para reeleição. Tem uma eleição de prefeitura. Sim, tem Cara, eleição de vereador, tem nada também, né? Pode surgir uma nova via na prefeitura. Pode. E na próxima eleição de a presidência, né, a cargos maiores, Pô, eu tô aqui também, tem meu nome. Então é uma preparação até, né, pra pessoa que já. Não, eu tenho a opção de votar na Eleonora, que ela vai vir. Não é só o Nossa. interesse de ser eleito, né? Mas talvez fazer um pouco do nome agora Eu acho pra isso chegar interessante. forte na próxima eleição. É porque é muito difícil você chegar, aparecer do nada e ganhar uma eleição sem verdade, ter um sim. histórico político. Sim. Isso é difícil. Eu acredito até que o Bolsonaro em 2018, do nada foi candidatura para presidente. Eu acho que Na foi verdade, em 2014. assim, existiu isso, né? Existiu isso. Eu acho que, assim, a questão a questão é o povo mesmo, sabe? Eu acho que, assim, é o povo mesmo entender o processo, né? E também eu acho que a internet ajudou muito para a eleição de muitas pessoas, inclusive do Sim. presidente atual. Claro, claro. Do E a gente Nicolas- teve o Zema também. O Zema também foi eleito assim, né? Sim, exatamente. Eu lembrei do Zema. Que ele foi na mesma pegada ali do presidente. O Nicolas Ferreira também Também, foi a mesma assim, coisa, nessa né? pegada de, gente, vamos atacar. Eu acho que isso da internet é bacana. Sim. O problema é que às vezes a gente não tem muito controle do que é verdade e do que é mentira, né? As Isso aí famosas fake incomoda, news. né? Incomoda um pouco. A gente não tem controle. Você falou uma coisa muito Na bacana. verdade, é tipo assim. Bom, eu falei uma mentira sobre você hoje. Eu tô elegendo contra você e tal. Eu vou lá e falo uma mentira.
até Isso. você vai conseguir provar que aquilo é mentira, mas até você conseguir provar, Não, e não chega, talvez, aonde precisava chegar, aquela entendeu? pessoa já mudou o voto dela por causa de uma mentira, entendeu? É. Então o problema é o dano que isso causa nas pessoas. Isso é muito ruim. Eu acho que, assim, de todas as coisas boas que a internet tem, eu acho que esse é um ponto muito negativo e é um ponto que a gente não tem como... Você não tem como nem controlar, Evitar, nem como fugir, não evitar, tem. sabe? E é uma coisa assim muito, porque quer dizer, a gente ouve tanta coisa, né? Você vê que de presidente mesmo, eu falo assim, gente, é tão difícil pra gente, assim, porque você ouve tanta coisa que você não sabe até, né, assim, até que ponto uma coisa é tão verdade, a outra também. É muito Você complicado. sabe um negócio que eu vi? Eu sou um cara, eu sou posicionado à direita, eu sou uma pessoa de direita, mas eu assisto todo mundo, assisto tudo que todo mundo fala, pra eu saber o que eu tô vendo, né? E eu vi um cara falando um negócio que eu achei massa, cara. Ele falou assim, o debate presidencial foi o Bolsonaro falando mentira falando verdade sobre o Lula falando verdade sobre o Bolsonaro, e os dois mentindo contra si próprio. Eu achei isso muito interessante, achei isso muito massa, velho, porque, tipo assim, se você for ver em alguns aspectos, o que um fala do outro não é mentira, no pé da letra. Mas muitas das vezes o que falam sobre si próprios Então, isso que assim, eu tenho essa dificuldade, assim, sabe? A gente aqui, a gente consegue, por exemplo, assim, dentro da política, você consegue ter uma noção, sabe? Mas lá fora, assim, eu sinto esse posicionamento ainda, assim, eu não, né, na campanha toda fui cobrada, muito cobrada, as pessoas, você tem que se posicionar, eu falei assim, eu tenho que ter segurança, sabe? Eu tenho que ter muita segurança para eu, sabe, defender. E assim, eu falo que passamos vários governos na nossa região, vários governos, e a nossa região continua abandonada. Você entende? Então, assim... Então, assim, eu penso que nós aqui estamos muito esquecidos, muito. A nossa região continua muito esquecida. Nós tivemos governos aí do PT, nós tivemos governo do Bolsonaro, né? Quer dizer, da direita, da esquerda. E a gente? A gente passa batido. E a gente? Então, assim, sabe? Quer dizer, nós tivemos também no Estado governos da direita, da esquerda, né? E aí? E a gente? Entende? Nós temos hoje, se você for olhar lá o site do Estado, nós é a pior saúde do Estado de Minas, tá lá, não é? Não sou eu que estou falando isso me deu um problema também, as pessoas não entendem essa situação, mas nós estamos classificados como isso, como a pior saúde do Estado de Minas, não é Manhuaçu, é a nossa região, macro-região. O interessante é que Minas é muito grande e às vezes acontece... Qual que é o estado que não pode ter reeleição? Eles decidiram? É Rio Grande do Sul ou Rio Grande do Norte? É um dos dois, nunca lembro, sempre confundo. Lá meio... Acho que é do Sul. Lá meio que as coisas cresceram por conta própria. Vamos lutar aqui porque o país vai mudar, não. E deu certo, e deu muito certo. Eu vejo Manhuaçu dessa forma. Porque Minas tá crescendo, exatamente. Minas tá voando... Com o governo Zema, que eu gostei muito da gestão dele. Claro, eu também acho que foi ótimo, e eu acho que, né, vai ser também, mas assim, é isso aí que você falou. E eu vejo que se a gente não começar a ter essa visão de correr atrás das nossas próprias coisas e chegar... Porque é muita gente, cara, é muita cidade, são 800 e poucos municípios, né? Não vai rolar. Não vai. Tem que ter esse posicionamento. E você teve quantos votos? 6.000 e quase 7 mil. Quase 7 mil? É uma quantidade boa. Sim. Foi bacana. Você consegue falar onde é que você teve mais votos? Não consigo. Não sabe. Nossa, você tem aí, Thais? Foi aqui, né? Não, é bastante. Aí não vou saber te falar, assim, ainda, né, assim... Qual bairro? Ainda tenho, assim, né, eu ainda vou fazer essa análise, só que, assim, como ainda a gente tá... É muito cansativo, porque a gente não sai né, de vereador, a gente não abandona o cargo, e eu também não quis abandonar, porque eu acho importante atender o povo. E é o que eu gosto de fazer, né? Então, assim, o que eu vejo hoje é que a gente vou fazer essa análise ainda, mas ainda assim, hoje, essa questão ainda, a gente ainda tá assim, se refazendo, sabe? Refazendo aquilo que ficou, né, durante a campanha, enquanto vereadora, aquilo que ficou, que a gente precisa colocar no lugar, né? E também até da vida pessoal, da vida, né, da gente mesmo, das coisas, dos negócios. Então, é um período, assim, até o final do ano, eu me dei esse tempinho de estar colocando a casa em ordem para depois, então, retomar, pensar o que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai reestruturar, né? O que vai ser o futuro aí. Então, até agora, nesse finalzinho de ano, eu estou ainda, assim,
né, dando aquela ajeitada na casa. Na casa, né? Parece não, mas o tempo E como é que foi essa preparação? Como é que é fazer uma campanha tão grande assim? Porque é deputado federal, né? Não é a mesma coisa que fazer campanha para vereador. Não, realmente é uma campanha muito pesada, é uma campanha que, assim, a gente gasta muito dinheiro, não é? Para que as pessoas trabalhem em muitos municípios, e a gente não teve o retorno que deveria ter sido também do partido, né? A gente não conseguiu isso, tanto é que, assim, hoje, partido, PSB. PSB. Então, assim, a gente não recebeu o recurso que foi prometido enquanto a gente foi... enquanto teve a conversa e toda a campanha para que você vai ser e tal. Quando foi fazer o acordo, Quando né? foi fazer o acordo, a gente teve uma previsão de gastos. E eu não consegui receber isso, né? A gente não conseguiu receber. Veio uma parcela e a gente esperava que viria outras e não veio mais nada. Então, isso, assim, deu um susto muito grande, a gente teve um estresse muito grande, porque a gente tinha que ficar correndo atrás de recurso, além do que, quando é uma campanha primeira vez, você não tem muita gente envolvida no processo, né? Você tem ali você e aquelas pessoas que você consegue trazer. Quando não tem recurso, ainda fica difícil, porque ninguém quer trabalhar de graça. Sim, todo mundo realmente. quer receber, né? E precisa também. Mas a gente foi contando muito com apoiadores depois, porque a gente viu que o processo não ia acontecer daquela forma. Então, isso também foi uma coisa que dificultou muito, sabe? Muito a campanha. E a gente não conseguia atingir, né, financeiramente as cidades que a gente precisava chegar, com pessoas até para estar trabalhando, apresentando a gente nas cidades, né? Eu vi que lá na Câmara, a gente foi lá recentemente, que você tem um lugar de destaque lá, no lugar de sentar mesmo na cadeira, do lado do Kleber. Você sempre fica ali? É uma posição diferente das outras? Não, é o Como seguinte, é? a gente, durante são eleitas a mesa, chama a mesa diretora, né? Então, aquela mesa diretora, ela é eleita pelos colegas, tá? De quanto em quanto tempo? De 2 em 2 anos. Então, no legal. primeiro, quando a gente é eleito, a gente entra, né? E aí foi nessa que eu entrei No caso, é a equipe do Kleber? Você Não, faz aí- parte dela? Como Não, é que aí funciona? a mesa diretora, juntam alguns colegas, fazem algumas chapas, entendeu? E aí, de acordo com aquilo ali, aí tem algumas conversas, alguns combinados entre eles, né? E a gente... Então, assim, nessa primeira vez, né, me convidaram, eu apenas fui convidada mesmo para participar e fui encaixada ali, assim. Você quer participar da chapa? Beleza? Tá, o seu lugar é aqui, ok. Então, assim, a gente, como primeira vez, né, não sabia muito bem. E aí agora, né, teve outra eleição já, né, que seria dia 20 de dezembro, ela foi antecipada, e aí agora elegeram-se outra chapa. Então agora é outro grupo, né, mas assim, dentro lá do grupo deles, mas do grupo nosso... É presidente da Câmara que fala? Isso. Continua hoje o mesmo? Não, aí agora vai ser o Gilcim, né, Gilson. No caso, a partir do ano que vem. do ano que vem. Entendi. Isso. E como que é lá dentro, nas reuniões, nas propostas? Da Então, briga, a da gente- treta? Já deu uma vez? Divergências. A Não, treta divergência, sim, sempre tem. Eu acho que isso é importante também, né? A gente precisa, como eu falo na política, a gente precisa ouvir o outro, né? Você precisa entender a necessidade do outro. É como você, às vezes a gente precisa pegar o óculos do outro e falar, me presta esse seu óculos, deixa eu olhar por onde A você sua tá visão, olhando. né? Deixa eu ver com a sua visão, né? Então, assim, eu tento pensar muito por esse lado, sabe? Mas nem sempre todo mundo é assim. É uma casa onde pessoas são, né, divergem dos pensamentos, cada um tem uma ideia, cada um tem um tipo de política, cada um sabe fazer um tipo de política. Não é todo mundo igual, cada um tem o seu jeito. E eu falo assim, ali nós temos pessoas com, né, cada uma com suas qualidades, são pessoas, assim, muito honestas pelo que a gente vê, sabe, assim, a gente não tem acesso a recursos, pelo menos para mim nunca chegou nada, nenhuma proposta indecorosa, sabe, nunca aconteceu nada, então, assim, eu vejo que ali tem pessoas que lutam muito pela comunidade, né, cada um no seu tempo e no seu tanto também, né, na sua intensidade, então, as pessoas lutam pelo aquilo que elas acreditam, né, dentro das possibilidades de cada uma. Então, umas têm, né, mais disponibilidade, outras têm um pouquinho menos, umas têm um pouquinho mais de dificuldade, outras têm um pouco mais de facilidade, mas os colegas, né, de uma forma geral, buscam muito e fazem assim o máximo para que a comunidade seja atendida. Mas como eu falo também, a nossa região, ela está muito abandonada, não no termo assim, eu acho que é aquilo que você falou, nós precisamos juntar as nossas forças e construir o nosso lugar,
né? Então acaba que assim, muita coisa ainda hoje fica nas costas do poder público, né? Coisa que às vezes é simples, que a gente também poderia ajudar para fazer, né? Por exemplo, vou falar uma coisa aqui, lixo que joga na rua, né? Entulho que joga na rua. Então assim, o lixo tá ali, você vai lá joga na rua, né? Então assim, isso vai para onde? Vai para o rio. Então a gente, né, precisa pensar a nossa região e a nossa cidade como um lugar nosso, como se fosse a nossa casa comum, né? Que eu acho que isso fala muito bem. Então, eu penso muito por aí, sabe? Eu evitei um pouco desse posicionamento de entrar nessa confusão por isso, porque a minha prioridade hoje é o lugar onde eu moro, sabe? Eu tenho interesse de melhorar aqui, porque eu sou daqui, porque eu escolhi viver aqui, porque eu moro aqui, porque a minha família mora aqui. Porque se eu precisar de qualquer coisa, é essa estrada que eu vou andar. Né? Se eu quiser vir aqui ver meu pai e minha mãe, é aqui que eu tenho que vir. Se eu quiser morar fora, é aqui que eu estou. Né? Eu moro aqui, eu escolhi morar aqui, eu escolhi investir nessa cidade. Então, hoje, assim, o que eu quero como vereadora e como munícipe de Manhuaçu, independente, hoje eu estou vereadora, né? Mas amanhã eu posso não ser. Mas o que eu quero é a melhoria para a cidade onde eu moro, onde eu escolhi criar meus filhos, né? Onde a gente escolheu trabalhar aqui. Então, assim, hoje eu penso dessa forma, sabe? Então, eu não quero, assim, né, que, porque você é A ou é B, né? A gente até discutiu alguma coisa aqui antes, mas, assim, o meu intuito hoje é lutar por essa região que eu acredito que é uma região rica, né, uma região hoje que, né, nós estamos indo amanhã para o concurso de café final, nós temos finalista aqui de Manhuaçu no estadual, quer dizer, muito legal isso. Então, quer dizer, isso é importante, sabe? Essa valorização do nosso café, né? O café é o que movimenta a nossa cultura hoje, a nossa economia, né? O café que traz o recurso maior para nós. E hoje nós temos aqui pequenos agricultores, nós temos uma reforma agrária que é natural aqui, porque como nós temos as propriedades, são pequenas propriedades, né? Nós temos grandes produtores, sim, mas a maioria são pequenas propriedades, por causa até da forma de colher o café, porque nós não colhemos café de máquina, né? Tem a maquininha, mas não é igual no sul de Minas, que lá tem os latifundiários e eles colhem café com o trator. Rapidinho. Então aqui nós já temos tudo isso, sabe? E o que isso é bom também, porque a economia gira na mão de muita gente, né? Sim. Então, assim, nós temos um município muito importante, um município que é valoroso, um município rico e que precisa de um investimento maior. Então, a minha luta é por isso aí, sabe? É por isso aí, e eu acho que eu gostei muito do que você falou, é a gente juntar as nossas forças e trabalhar pela nossa região. Se você vê aqui, gente, eu falo demais, tá? Aí, tranquilo. Se você vê aqui, ó, por exemplo, Venda Nova do Imigrante, parece que a gente sai daqui, vai consumir ali em Pedra Azul, as pessoas saem daqui, vão consumir em Pedra Azul. Pedra Azul parece que você tá em outro planeta. Verdade. Então, tá tudo aqui, gente, é tudo a mentalidade. O que tem Pedra Azul diferente daqui? É lindo, tá, mas aqui lá também não tem é lindo. O grandioso cafeicultor do Trevo. São muito mais do que cafeicultor. Né? Mas eu acho interessante essa parada das pessoas daqui, e eu acho todas as áreas. Eu, por muito tempo, eu quis sair daqui. Quando eu comecei no YouTube em 2018, eu queria ir embora, eu queria ir pro Rio de Janeiro, para São Paulo. E eu tenho certeza que se eu tivesse ido, eu tava voando em números. Porque eu conheço muita gente lá de fora, conheci nessa jornada. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu quero fazer com que Manhuaçu seja reconhecido no Brasil. Isso aí. É a minha vontade. Isso aí. É isso aí que a gente precisa. Principalmente na área do cinema, eu tenho projetos, estou em desenvolvimento nesse momento para que Manhuaçu seja... Tem um cara que é de Manhuaçu, que bate no peito e fala que é de Manhuaçu, e que ele tá fazendo as coisas. E não sair daqui e deixar a galera se ferrar. Não é fácil, porque por muito tempo, eu te falo, a gente tá tendo apoio da cidade que eu falo da Câmara dos Vereadores, da Prefeitura, apoio moral. Sim. Dinheiro a gente não recebe dinheiro público e eu acho que a gente não receberia também. Mas apoio moral foi esse ano. Foi. E não foi fácil. Mas eu acho que a cidade está entendendo que ela precisa valorizar os artistas daqui, os atletas daqui, que agora estão tendo um destaque, né? E eu acho que as pessoas têm que pensar assim também, apesar de não ser fácil, porque apesar de ser uma cidade pequena,
tudo que você faz de diferente aqui já é destaque. Sim. Você não precisa conquistar num São Paulo da vida e concorrer com 1,5 milhão de pessoas ali por dia e tentar algum destaque. Aqui, se você faz algo diferente, você já é destaque, não é verdade? E falando em... Mas isso aí que vocês estão falando também é muito importante. Quando a gente montou a escola aqui em 2000... Eu ia te perguntar isso agora. Foi, assim, um desafio muito grande. Muito Foi em grande. 2000? Foi em 2000. Nós somos a primeira escola a ser fundada aqui, né? Escola particular. E foi, assim, uma coisa de louco. Esses dois são doidos, né? Então, assim, eu falo que eu tô muito acostumada a vencer essas barreiras, sabe? E foi muito difícil pra gente começar. Imagina. Nós começamos com turmas pequenininhas, né? Nós começamos lá com... E assim, não é fácil. Então, eu falo que eu estou acostumada com esses desafios, sabe? De transformação, né? E depois quando nós trouxemos o curso à distância, meu Deus do céu, quantas denúncias, gente, quantas vezes eu já tive que ir no Ministério Público. É mesmo? Muito, meu Deus, quando nós Denúncia montamos de a quê, escola, por exemplo? denúncia de tudo que a gente fazia, que a gente estava falando mentira, que a gente estava... Então, assim, foi um desafio muito grande, sabe? Na educação à distância, até que os nossos alunos mostraram serviço aqui, conseguiram passar em vários concursos, processos seletivos da cidade, foi muito difícil, sabe? Foi muito difícil. Eu fiz alguma coisa lá no SEM, com a Tássia, na época do Tarcísio. Sim. Tarcísio? Tocava sanfona? Sim. Já fiz alguma coisa lá. Então, assim, Deve ser de lá que ela te conhece. Eu conheço vocês, né? Eu conheço desde pequeno, não sei de onde, mas... Pode continuar. Então, assim, eu vejo que esses desafios mesmo é o trazer, porque quando a gente foi montar uma escola, nós pensamos, a gente queria montar um investimento, mas a gente pensou, a gente poderia montar em outro lugar, não vamos montar em Manhuaçu, não. Vamos montar em outro lugar, porque Manhuaçu a gente nunca teve, tal. Vamos a gente montar em Patinga, se a gente montar em Governador Valadares, se a gente montar em Belo Horizonte, vamos montar uma outra coisa, a gente monta um negócio lá e tal. Mas aí depois nós pensamos, mas se todo mundo que formar aqui, porque na época não tinha jeito de estudar aqui, né? Não tinha faculdade, assim, só tinha FADLeste, era direito, eu queria fazer na área da saúde, Walter na área de informática. Mas assim, se todo mundo que formar ficar por lá, mas eu não. Eu toda a vida formei, o Walter não queria vir para Manhuaçu e eu queria vir para Manhuaçu. Meu sonho era formar e voltar correndo para cá, porque eu queria a vida inteira que aqui fosse bom, que a nossa região fosse boa. E eu briguei muito assim para que isso acontecesse. Não, vamos montar em Manhuaçu. E ele também falou, se todo mundo que formar for embora daqui, nós nunca vamos mudar a nossa realidade. E aí depois a gente montou, né? A gente foi a primeira lá, depois veio a Escola do Futuro, depois veio a Angélica, a Faculdade do Saber, depois veio a FACIG. Então, assim, olha, a gente transformou, quer dizer, de uma pequena ação, talvez né, a gente era falar assim, esse casal de menino aí, a gente não tinha 20 e poucos anos, né? 20 e poucos anos a gente tinha. Nossa, jovens. Sim, então assim, aí a gente montou e aí as pessoas falavam... Eu lembro que assim, o Val teve que deixar o cavanhaque crescer para parecer mais velho, porque... a gente não tinha credibilidade, né? As pessoas julgam pela aparência, né? E naquela época não deviam colocar, tipo assim, respeito em jovem nenhum. Hoje em dia é normal o jovem... Hoje é diferente. Ser milionário, né? Sim, né? Então, assim... Hoje é mais fácil, né? Ainda tem dificuldade. Tem. Mas é cultural também, sabe? Então, eu creio que essas mudanças aí, quer dizer, você entra numa campanha, qual que é o questionamento? Como que você vai daqui para lá? Opa, peraí, é bom para ela ou é bom para mim? É bom para você ou é bom para mim? Né? Então, às vezes, a gente tem que parar, assim, eu não gosto muito de... Existe ainda um jogo político por trás, sabe? Que eu sou meio que, assim, eu fico meio... Neutra, porque eu não consigo, acho que as coisas não são por aí, eu acho que a política ela tem que ser assim, por exemplo, hoje, a prefeita é quem? Hoje a prefeita é Imaculada, então eu respeito, eu quero ajudar, eu quero fazer tudo para que a cidade desenvolva na mão de quem tá lá. E não boicotar. Você entendeu? É a mesma coisa, eu falo assim, a política é você estar sentado dentro daquele ônibus. Isso. Eu não gosto do motorista, e eu quero que bate. Não faz sentido. Vai se lascar, entendeu? Então, assim, o que eu quero hoje é que a nossa cidade desenvolva, que está na mão dela. Então, que ela faça acontecer. E eu quero ajudar para que isso aconteça, não é? E qualquer um, eu falo assim, qualquer um que sentar lá. Por isso que a minha dificuldade de falar, não, qualquer um que sentar lá, ele tem que ser o melhor para nós. Eu acho que no nosso país também.
entendeu? No nosso estado também. Eu vejo isso, eu vejo a política dessa forma. Quem sentou ali, ele tem a obrigação de fazer o melhor. E a gente que está do lado é ajudar a acontecer, fazer acontecer. Porque senão eu tô dentro daquele ônibus ali. Ah, não, eu não quero esse motorista, então eu quero que bate o carro. Não é assim, né? Se bater, eu também vou morrer. Eu também tô aqui dentro. Eu também vou sofrer as consequências, né? Então, assim, eu vejo a politicagem, isso eu falo que é uma politicagem, você quer dizer, a ideia é sua, eu não concordo, então eu vou lá e puxo seu tapete para que aquilo não aconteça. Isso é forte mesmo. Não é? Então, assim, isso a gente vê muito, sabe? A gente vê muito, quer dizer, se é você que está fazendo, eu quero te atrapalhar. É interessante, eu vi muito isso acontecer. É porque eu tenho, quantos anos eu tenho? 23. Eu comecei a me interessar por Quase da minha idade. Quantos anos eu tenho? Eu também sou desse naipe. Eu comecei a me interessar... Comecei a me interessar por política em 2018. Acho que muita gente, né, começou a ver, gente, o que está acontecendo? Não tô entendendo. Eu vi, cara, muita gente criticando deputados. Ó, fulano sentou com outro, hein? Velho, eles têm que fazer isso mesmo. Sim. Tem que se unir, mas né? você virou comunista agora? Você virou genocida agora? Gente, os caras têm que sentar e têm que conversar um com o outro. E eu acho isso bacana, sabe? É. Você ouvir o que o outro fala, poxa vida, de repente aquilo que eu estava pensando, eu preciso juntar com a sua ideia, sabe? Então, assim, eu às vezes fico um pouco... eu falo muito, sabe? Eu gosto de falar, eu também gosto de mostrar a minha ideia, mas eu gosto muito de ouvir o que o outro fala, sabe? Isso. Né? Então... Eu acho bacana porque, no fundo, todo mundo... Eu creio nisso, né? Por exemplo, independente do seu posicionamento, seja qual for, eu sei que você é uma boa pessoa. E não existe essa... Não, o cara, ele é assim, ele é uma má pessoa. Não, no fundo, todo mundo tem uma experiência de vida diferente e todos querem o bem do país. Sim. E eu acho isso interessante, porque, no final das contas, o governo, ele... é para todos, ele tem que ser para todos, sim. né? Então vai ter... A política acaba no dia da eleição, entendeu? A política, ela acaba ali, acabou, entendeu? Acabou ali, quem é vereador para todo mundo, quem é prefeito é prefeito para todo mundo. Então, assim, eu vejo dessa forma, sabe? Eu acho que o que a gente precisa hoje é valorizar a prata da casa, eu acho que é valorizar o que a gente tem de melhor, sabe? Quem ganhou, ganhou. Quem ganhou, ganhou. E assim, eu acho que é assim, eu vou votar naquilo que eu acredito. Isso. Embora, né, às vezes essa coisa de fake news aí me incomoda muito, sabe? Porque assim, você hoje não consegue saber, quer dizer, antes a gente acreditava naquilo que a Globo falava, e hoje, né, eu vou acreditar em quem? Quer dizer, o que a Globo fala não é verdade mais, eu vou acreditar nos que chegam. Eu vejo as pessoas idosas também, sabe? Elas ficam muito perdidas, muito perdidas. É difícil? Difícil, eu vejo assim, meu Deus, como que... Então, assim, começa a divulgar aquilo, né? Então, hoje tá muito bom, porque eu vejo hoje meus filhos discutirem política, né? Eu vejo na escola os meninos brigando por causa de política. Mas a gente vai ter um precinho também alto, às vezes, com algumas consequências, sabe? E a gente que mexe com a educação, eu falo que o tempo inteiro a gente analisa perfil comportamental, que é uma coisa que eu gosto muito, a gente analisa do bebê até a faculdade. Então, a gente participa da vida de muitas pessoas, você está vendo o tempo inteiro o fruto de uma sociedade, às vezes, desorganizada, o que aquilo faz com as crianças em várias etapas da vida, o tempo inteiro. Então, tem 23 anos que a gente analisa pessoas de bebezinho até a faculdade, olhando as consequências daquilo que acontece, né, por trás das câmeras, né, na família, aquilo que acontece na sociedade como um todo. Então, a gente mede isso muito rapidamente dentro de uma escola, dentro de um educandário, né, dentro de uma faculdade, porque você vê aquilo de forma ampla, não é com um só. Você analisa uma turma e ali dentro da turma você vê muitas situações diferentes. E o que eu achei interessante de você falar e dela falar também é igual ocorreu recentemente, foi na presidência do país, né? Igual o Lula ganhou, mas muita gente criticou e foi uma eleição, eu falo que foi uma das eleições mais acirradas, velho. Foi a mais acirrada, a mais apertada. E tipo assim, onde o Brasil todo também se propôs a ir votar e fazer campanha em peso. Acho que foi a eleição com mais votos também.
Eu mais não de 100 analisei milhões. ainda esse cenário, sabe, assim, dessa coisa, porque ainda está se muito discutindo, então, assim, eu estou esperando bem a poeira baixar mesmo, pra Pra gente conseguir. analisar. Só vai né? saber ano que vem mesmo, né, o que vai rolar. É. Mas eu acho, é isso, cara. Mas aí é o negócio que ela falou de apoiar. Ganhou, tem que apoiar o cara. Agora ele que é o presidente e torcer pra fazer Não um bom só- mandato, né? Não precisa nem de apoiar. É cobrar, é tentar Sim, andar junto. andar Pelo amor junto, de Deus, isso sabe aí, dizer é que- cobrar, É né? isso. Porque às vezes as pessoas veem assim, a gente cobra, eu sou uma vereadora que às vezes tem até, né, cobro muito, eu cobro da prefeita, É né? cobrada também. Sou cobrada, exatamente. Então, assim, eu cobro também, né? Aqueles que eu tenho que cobrar, eu cobro mesmo. E, assim, cobro com jeito, né? Educação. Tento com educação, sabe? Embora, às vezes, não é o que a gente escuta, sabe? Às vezes não é. Mas eu entendo também. Eu entendo as pessoas. Tem pessoas que ficam muito bravas com a gente. Tem pessoas que, né? Mas eu entendo também o outro. Porque eu acho que, às vezes, o que ele tá passando naquele momento, sabe? É uma situação muito complicada. E aí a gente precisa entender também. Então, por exemplo, eu falo que vereador tem que entender de tudo, né? Ele tem que ser pedreiro, mestre de obra, médico, advogado, engenheiro, assistente social, pedreiro, entender até de obra de rua. Assim, é complicado mesmo, porque as pessoas, né, te ligam... Ó, Eu imagino que nós estão com uma dor na coluna. Sim, não, e é isso, é dor na coluna, né? É tudo, é tudo. E é uma coisa que, assim, isso eu Em frente gosto à minha muito. casa tem um buraco. Ela tem que vir cá, ela e consertar. Ela tem que vir, é Isso. tipo isso, né? E na hora que eu Que você pedir, né? quiser, Que na eu hora que você quiser. Ligar agora, tem que vir agora. Senão. Isso. E assim, eu vejo que a nossa região, por exemplo, né, as pessoas cobram muito a questão da enchente. Eu quero falar disso aqui, mas assim, É verdade. é uma coisa que é muito cobrada. Eu tenho até um grupo, né, e até as pessoas ficam muito bravas com a gente, acham que a gente tem que resolver. Aí eu vejo hoje, sabe, assim, eu fico vendo. Né, assim, a gente, e eu falo a gente porque eu também estou incluída, a gente construiu dentro do Rio. Foi Algumas o que o pessoas Dil falaram. falou, né? O Você Gil, lembra? a Mariana, todo mundo falou. A gente construiu uma cidade dentro do Dentro Rio. do Rio. A gente tá invadindo o espaço Gente que dele. invadiu o Rio e agora a população quer que os políticos resolvam. Como não Como dar enchente, né? resolver? Entende? Como resolver? Então, assim, será que nós estamos pensando essa questão nas outras questões? Hoje, por exemplo, nós estamos vendo aterros, desaterros em vários locais. E o que isso vai trazer de consequência daqui a muito tempo? Tem lugares aqui que é muito difícil. Eu creio que tem lugares que dá pra amenizar. Mas aqui, por exemplo, na Vila de Olinda, cara, eu acho É do muito lado do Rio, difícil velho. resolver. Do lado. Não Tem jeito. Não tem, já não tá tem. no Rio já. É só você cuspir no Rio e já enche. O que a gente precisa hoje, assim, que existe a solução de abrir as piscinões para trás, né? Onde ainda não tem construção, abrir piscinões. Mas isso vai amenizar. Até quando, né? Amenizar, né? Agora, o que eu vejo, eu acho que isso a gente precisaria aprender como ter uma lição, que isso aí é uma coisa que é muito difícil de ser resolvida. Existem soluções, mas existem muitas cidades também que passaram por isso, né? Então, eu vejo que a gente precisa entender, e agora? O que eu estou fazendo? Quer dizer, chega na época da queimada, é todo lugar pegando fogo. Ali era uma área de retenção de água, né? Nas encostas, para construir as casas, para construir os loteamentos, desmatou todo o alto das montanhas e era um lugar de retenção de água. Essa água, então, vem com toda velocidade para o rio. Então, assim, nós estamos... É claro que a gente acredita até que essa pauta de meio ambiente seja a próxima pauta a ser discutida pelo Congresso. Está se falando muito isso, por causa das diferenças, né, dos climas, de como tem mudado isso na região, no país e no mundo. A gente espera que isso aconteça mesmo. E que a gente também tenha esse benefício de discutir isso. Porque nós aqui, né, falo de novo na nossa região, quer dizer, nós temos um lixão aqui que precisa ser resolvido com urgência, porque nós temos uma bomba atômica dentro, vamos falar no coração da cidade. Nós temos aí uma situação complicada com os aterros e desaterros do município acontecendo. E a gente só visa o lucro, muitas vezes o lucro próprio, benefício próprio, né? O benefício próprio, o lucro Porque não. vai me satisfazer. Sim, o que vai ser bom para mim, né? Uai, tem uma vizinha abençoada nossa que... Salve. Ele, quando a prefeita já veio aqui, né? Quando a prefeita veio aqui, chegou pra mim, aqui, tem um postinho aqui, né? Em frente.
aqui, você fala com a prefeita lá pra tirar aquele postinho daqui, porque o pessoal fica falando alto demais de manhã aqui. Assim, velho, o cara tem um postinho do lado da casa dele. Do lado. Se ele passar mal, ele vai no postinho em 2 segundos. 20 minutos ele é atendido. E tá reclamando porque o pessoal fala alto de manhã, velho. Olha só o entendimento da pessoa. Mas vai ter, né? Você sabe que aqui vai ser construído. Já foi dada até a ordem de serviço para construção aqui da UBS, né? O pessoal pode até não precisar, mas, cara, o tanto de gente daqui que precisa. Eu só vou no postinho. Então. Eu só vou no postinho. Pra que eu vou? Do lado da sua casa, ali, se não resolveu. E é um serviço muito bom, assim, né? O difícil é conseguir atender todo mundo, né? Da mesma velocidade que precisa. Não, mas aqui o postinho daqui é muito bom, é muito rápido. Sim. Aqui é porque aqui também não tem muita gente, né? Nas redondezas aqui, muitas pessoas vêm pra cá, mas a galera é atenciosa, vem na casa da gente, pergunta, liga, manda mensagem. Se você passar mais, descobre antes, sei lá. Que bom, né? Isso é ótimo. Mesmo. É bacana lá. Eleonora, eu quero fazer uma pergunta assim, mais na área do empreendedorismo. Você conta um pouquinho a história, um pouco mais a fundo a história da escola, pra gente ir pro nosso final aqui. O que te motiva, né, a tentar você sair, entre aspas, da vida de empreender para arriscar algo novo na política? Eu quero que você conte um pouquinho disso para nós. Então, é assim... Eu vejo que a política ela é questão do crescimento como um todo, né, de uma região toda. Assim, é o crescimento, você buscar um investimento do poder público, um investimento de um dinheiro público, que é um dinheiro que é nosso direito, aqui na nossa região, sabe? É você buscar aquilo, como eu falei, por exemplo, o meu sonho era trazer os 457 milhões para a gente trazer para ser investido aqui, né? Quanto que a nossa saúde não ganharia, quanto que a nossa região não ganharia, as nossas BRs, o nosso turismo, né? Nosso turismo também é um potencial gigantesco. Então, assim, é buscar aquilo hoje, assim, eu falo que, graças a Deus, né, a gente tem o trabalho, né, eu tenho meu trabalho, e aí você vê, assim, eu sempre tive no meu coração esse desejo, essa missão de ajudar o outro, né, de fazer pelo outro, e eu sempre gostei disso também, sabe? Desde toda a vida na igreja também, trabalhando isso. Eu sempre gostei muito de lidar com pessoas e também de ajudar as pessoas, né? Nós fizemos vários projeto com criança, projeto com casais, né? Evangelização de casais, evangelização de famílias, de adolescente. Então, assim, eu sempre gostei muito disso. E aí teve esse chamado mesmo, foi um chamado de Deus mesmo para a política, né? E eu só vim por causa disso, porque eu entendo que todo projeto ele vem de Deus. E o segundo também foi esse projeto de ser candidata a deputado, também foi um projeto guiado e enviado por Deus, porque eu penso que eu não sei o meu plano, mas Deus sabe todas as coisas. Então, mesmo que veio como vereadora, também foi 45 dias, como é que fala? Os 45 minutos do segundo tempo, né? Também foi da mesma forma. Eu não queria, né? Uma coisa que eu relutei muito, tá? Não era uma coisa que, assim, eu queria, mas eu tinha muito medo. Porque você é uma pessoa honesta, quando você entra, você vira bandido no outro dia. Na hora. O político é assim, né? O político é ladrão. E eu não queria, eu não quero, até hoje mantenho, né? Porque eu não quero que a minha vida também seja comprometida por isso aí, né? Então, aquilo que a gente constrói, aquilo que você traz, né, o nome da gente, eu tenho uma família, né, assim, meus filhos, para zelar por eles, e meus pais também. Então, eu zelo muito por isso e por manter, né, essa integridade, como hoje eu estou vereadora, mas amanhã eu posso não estar, e que não mude nada disso, né? Então, essa questão, realmente, ela é uma questão... que a gente treme quando você deixa a sua vida para cuidar da vida de todos, né? Mas eu vejo que, graças a Deus, também eu pude fazer isso, né? Claro que compromete, né, todo o trabalho da gente enquanto empreendedor, mas é necessário. Eu acho que é um trabalho necessário se a gente quer uma mudança de atitude da nossa região. Então, foi buscando isso, sabe? Eu não desisto, eu quero, assim, não sei como ainda. Vai ser como vereadora, vai ser como voluntária, vai ser como isso, como aquilo, não sei. Eu acho que Deus é que sabe? Mas o meu projeto é uma missão. Se eu estiver aqui, se eu estiver no Japão, é a mesma coisa, é transformação de vidas, sabe?
Esse é o meu projeto de vida, é transformar outras vidas, é buscar outras vidas, ajudar. Nós temos um grupo de mulheres, né? Nós temos aí grupo de pessoas, de empreendedores que ajudam o outro, nós temos formando mulheres empreendedoras. Hoje eu não consigo dedicar tanto a esse trabalho, mas ajudar pessoas que estão no anonimato a trazerem as suas coisas também, isso fortalece a economia da nossa região. Então é isso, a minha missão é essa mesmo. Isso veio também um pouco através do coaching, né? Não sei se vocês conhecem, as pessoas criticam, mas isso transformou a minha vida e fez eu entender aquilo que alguém falou no princípio. Você vai falar, eu falei, como é que vocês vão começar aqui, né? A gente fica tudo nervosa. Sou meio macaqueira, né? Mas aí ele falou comigo assim, agora nós vamos descobrir quem é Eleonora. Eu falei, isso aí, mas isso eu já fiz. Eu falei, isso, estou tranquila, porque eu já fiz. Então, assim, o coach, ele trouxe essa possibilidade, através do perfil comportamental também. O que é isso? É você entender, igual os dois estão aqui, né? Trabalham juntos e tal, mas é saber que um é diferente do outro, que um completa o outro, um faz aquilo que o outro não faz, né? Alma gêmea. Mas é assim, sabe? É importante isso, quer dizer, a gente vai trabalhar junto, né? Você entender o perfil, o que é que eu consigo fazer, o que é que você faz melhor que eu. Então, isso aqui é você que faz melhor que eu, então faz você. Então, a gente aprender isso, entender isso, né, é muito importante e trazer isso também para a política, que é a ação. Aquilo que a gente estava falando novamente do óculos, né? Eu nem sempre vou acertar, mas eu sempre vou buscar fazer. E como que eu vou acertar? Fazendo. E como que eu vou errar? Também fazendo. Nem sempre eu vou fazer certo, mas o importante é continuar fazendo. Fazendo. Uma hora a gente faz a perfeição, né? Verdade. E como é que é ser político e ser empresária? Para quem não sabe, ela tem a escola e também tem um restaurante, né? Você pode ficar na diretoria de uma empresa sendo vereador? Deputado não, deputado federal? Pode também. Fiquei sabendo que o Zema não pode mais, o Zema é governador. Não, aí talvez seja a opção, né? Opção, né? Seja a opção dele, porque assim, se você pega aí a direção, né, por exemplo, o executivo, talvez complicaria um pouco mais, porque demanda de tempo, mas tem prefeitos aí, né, tem até governadores, eu não sei te falar, mas nós temos prefeitos que continuam com as empresas, né, então assim, talvez dependendo da cidade, igual o estado de Minas Gerais, é um estado muito grande, talvez menor do que muitos países, né, mas ele talvez não, assim, né, não conseguiria, ele também tem uma mega empresa, então não é fácil, né, não é fácil, a gente tem que ter um apoio, às vezes as pessoas pensam, ela não precisa das coisas, não, para eu sair de onde eu estou, eu tenho que ter gente no meu lugar, eu tenho que contratar mais pessoas, eu tenho que ter mais pessoas, né, nem sempre você acha a pessoa que você precisa para fazer aquilo que você faz ou aquilo que você fazia. Então, não é muito fácil, sabe? Não é muito fácil. Mas, assim, eu estou conseguindo, né, finalizar aí 2 anos e eu corro muito atrás para atender a população. Eu gosto de estar no meio das pessoas para tentar fazer aquilo que a gente busca, né? Eu sempre busco isso. Não é fácil, não é muito fácil administrar as duas coisas, não. Às vezes falta tempo, né? Falta tempo. Thaís brinca comigo, meu dia tinha que ter 72 horas, né? Não só 24. Não, porque assim, realmente eu corro muito, mas eu acho gostoso, sabe? Eu acho que é prazeroso, assim, estar com as pessoas, tentar ajudar, né? Nem sempre a gente vai conseguir, mas o que estar, né? Assim, a função do vereador, ela é muito confundida, porque antes o vereador, ele tinha uma máquina para trabalhar ali, o prefeito às vezes punha uma máquina na mão dele, e hoje não é assim mais, né? Então, a gente tem essa dificuldade de lidar, né, às vezes com o colega ou com o outro, né, e aí você fica bastante preso, né, então tem as dificuldades também da política. Vamos falar do Merenda antes? Vamos agradecer também que recentemente a galera do SEM, que é o colégio dela, teve presença aqui, né? Que teve em peso, tá? A gente fez um episódio aqui de muito Professor sucesso, Marcos. professor de lá. Sim, ele é ótimo, né? O professor Marcos é joia e ele... né, tem uma turminha lá, tem fã, mas tem que trazer mais, né? Tem que trazer. Nós temos aí algumas... foi só ele. Só trouxemos eles por enquanto. Tem um tal do Newton, né? Que pediram bastante. Pois é. E sabe quem que já pediram também aqui no podcast? Não sei se você chegou a ver na caixinha de pergunta. A Mariela e a Manu.
sempre pedem essa duplinha lá. Mariela é filha dela, ó. Isso, a Mariela aí se destacou, né, assim, por isso que a gente é interessante, eu tenho, né, eu tenho 3 filhos, e a Mariela se destacou no esporte aí, que ela se tornou aí, assim, né, uma coisa que foi muito interessante, porque os esportistas lá de casa são os tios, né, o tio dela e tal, e assim... E ela se destacou no esporte de uma forma impressionante. Então, ela realmente é uma menina muito tímida, mas é interessante. E achou o seu lugar, né? Achou, e assim, eu acho bonitinho, né? Ela jogou handebol, voleibol e futebol. Então, ela se destacou e ela... Mas desde pequenininha, ela nem andava direito, ela só queria ficar atrás de uma bola. Isso é bacana. Isso é muito legal. E eu queria mandar um abraço pra uma pessoa do SEM, você já sabe quem é. Vou mandar um abraço pra Carol, um beijo pra ela também. Olha, teve que corrigir a falha no Talk a falha Show, no Manhã TV, né? Que você cometeu, Carol. Por quê? O que foi a falha lá? Ai. Marquinhos pediu, pode, pô. Era na hora de declaração, né? Um negócio de declaração. Aí mandaram ele declarar pra Sara. Declaração, tá. Aí o Marquinhos faz uma declaração também, Marquinhos. Falou assim, fiz uma declaração pra mim mesmo. Um negócio. Nossa, aí pronto, a Como é que Carol. tá seu coração? Tá batendo, só batendo. Carol, pronto, matou ele. Até hoje ele tá bolado dele. Mais um abraço, razão, um beijo com pra razão. Carol. Carol, mas ele já falou de você aqui, tá? Antes de... Foi verdade. Já falou, Carol, pode ficar tranquila. Pessoal, quem mandou merenda pra nós? Foi o Mega Lanches, né? Exatamente. Mega Lanche já é Mega muito... Lanches, eu vou presentear. Olha! Amor aqui com Que esse chique, lanche. gente. Pessoal, o Mega Lanches é uma lanchonete sensacional pra você pedir da sua casa, tá? Com tranquilidade de boa. Vai assistir um jogão do Brasil. Assistir o podcast aqui agora Cara, também. tá com fome agora? Pede o Mega Lanches. Entra no Instagram, megalanches.açaí. Você vai curtir demais. Eles têm muitas variedades lá, bastante coisa. Tem açaí também. E você pode pedir ali o lanche e uma sobremesa também, né? Uma porção de batata frita junto. Top. Imagina, lanche, batata frita e Nossa, açaí. tudo de bom, hein? Sensacional, Chega pessoal. da água na boca. Quem tá de dieta não pode. Não, e depois de comer, gente, também quero falar aqui um brinco. Vai falar. Eu vou ter que cadê? falar, gente. Eu comi um pé de moleque aqui que eu vou falar um negócio, hein? Bom, e falando nisso, Falando em sobremesa, é ela. delícias da Cleide, sobremesa aqui, um pé de moleque. Dá mais um pra Nossa, ele. gente, aqui, é melhor nem comer, porque isso aqui dá vontade de comer a vasilha inteira. Então, ó, quer pedir um docinho pro seu café da manhã, seu café da tarde, sua sobremesa, delícias da Cleide, segue lá no Instagram e fala que foi pelo Minuto Jovem. Muito importante, tá, pessoal? Vai no Mega Lanches, fala assim, ó, eu vi lá no Minuto Jovem, quero pedir, tá? Isso aí. Senão a galera não manda mais. Senão a gente fica sem merenda e não tem como receber o convidado bem, ué. Pessoal, nossa, de tossir. Sinal de tintas? Não. Nossa, tá até Engasgou, emocionado gente, agora. com pé de moleque. Desculpa. Não, tranquilo. Até Melhor emocionado. tomar, né? Ô, gente, desculpa pelo começo da live que ficou sem áudio. É porque a gente começou a fazer ontem, né, podcast. Aí a gente errou nisso aí hoje. Tem só uma semana de Tem só uma existência, né? semana, a gente tá aprendendo ainda. Pessoal, tirar autotintas pra você que quer mudar aí a pintura da sua casa, que é uma dica de como fazer as coisas aí, das cores, casar as cores direitinho. Entre em contato com eles, vai tirar carteira, Autoescola Shekinah. E se você tá com dificuldade em legislação, autoescolaonline.net. Tem tudo aqui na descrição pra você, tá? Pra você fazer tudo certinho e não ter erro. Foi um prazer conversar com você. Finalmente a gente conseguiu. Conta com a gente o que você precisar, tá? Vamos trazer mais a galera do 100 aqui. É isso aí. Quero agradecer vocês, meninos. Foi ótimo, Obrigado. tá? Muito Obrigado. bom mesmo. E assim, a gente vem assim com medo, né? Parece, ai meu Será Deus. que eles vão me vou pôr na falar parede? Será que e esse assim, menino vai me bater? até que me colocaram na parede mesmo. Fizeram umas perguntas aqui que me bolaram aqui. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? A gente já tá na chuva, tem que falar mesmo. Tem que molhar. Não, mas muita gente tem essa... É até bom falar isso. Muita gente tem essa impressão de que a gente vai chegar aqui e eu vou falar todas as polêmicas da pessoa. Podres, Nem né? sei, gente. Eu conheço a sabe, pessoa assim, que ela tá aqui, de verdade. Eu Mas procuro- é bom aí, essa assim. troca. E é bom também, sabe? Eu acho que aqui é lugar também de vocês colocarem, né? Falar, igual a gente falou, eu acho que é importante a gente também, as pessoas conhecerem a gente na íntegra, Isso. né? Porque a gente precisa, por isso que eu venho muito assim, eu venho tranquila, mas eu falei, Thaís, eles vão falar de quê?
né? Mas assim, aí eu perguntei, que aí, vão falar de quê? Nós vamos saber agora. A Então, gente assim, até evita pesquisar pra gente ser espontâneo também, né? Isso, mas Fica isso aquele é negócio engessado, né? Saber o que vai perguntar. é Isso é bacana. é bom. Eu também gosto. Eu acho que a gente tem que ser a gente, né? E é claro que, assim, uma coisa interessante também que você falou aí, aquilo que eu ouvi falar, mas espera aí, eu ouvi falar aquilo do outro, será que é verdade? Será que, né? Então, assim, é isso aqui é importante, né? Vocês estão dando a oportunidade de muitas pessoas nos conhecerem, né? E saberem o que, é que a gente também quer, qual que é o plano da gente, né? É isso aí. E não importa, sabe? Assim, eu quero agradecer muito a vocês. Não importa se como vereadora, se como nada, se como deputada, se como voluntária. Eu vou estar sempre lutando pela nossa região. Isso Né? aí. Isso é o mais importante, é o que está dentro do meu coração. E quero agradecer e parabenizar esses dois obrigado, meninos, né? obrigado. Porque são aqui meninos, né? Jovens mesmo, 23 e 18. 18 anos. Nossa, se juntar os dois, não. Vamos falar disso não. Vamos Vamos pular falar esse de idade. assunto. Mas, quer dizer, eu tô aqui no meio dessa idade dos dois aqui, né? Meus 30 e poucos anos. Mas, enfim, de admirar vocês mesmo, né? Hoje eu falei, eles estão bem equipados, mas eu tenho certeza que vocês começaram muitas vezes num O telefoninho. primeiro microfone tá ali. Então, olha que bacana. E hoje já estão, né, estruturando um estúdio, né? Já estão com assessora aí. Ah, ela já sempre, ela que fundou com a É? gente. É, Ela que é a mentora. ela que é a que manda. Sempre as mulheres, não é? Olha, tem que ter a mulher, então isso Pra é algo prestar, tem que ter uma mulher tem no que meio. ter uma mulher no meio, isso é muito bom, Isso né? aí. Mas parabenizar vocês três, então, pelo sucesso e dizer que também podem contar com a gente. E, assim, eu quero muito que vocês, né, vão pra frente e levem outras pessoas junto com vocês, Com certeza. tá? Parabéns mesmo, muito obrigado pelo carinho. Desculpa pelas vezes que a gente marcou que eu não consegui não, estar que aqui, isso. Tranquilo. mas é com muita alegria no coração e quero voltar mais vezes. Vamos voltar sim. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Inscreva-se no canal, né? Segue a gente no Instagram e até o próximo episódio.